I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um webinar, mais uma semana. Hoje nós temos aqui um tema bastante bacana, temos convidado, vamos fazer um webinar um pouco mais diferente. Então, vamos estar abordando aí, atingindo a eficiência operacional em cloud. Então, para isso, antes de apresentar aqui os nossos convidados, já dou as boas-vindas a todos. O nosso Guilherme Gomes vai estar aqui nos fazendo as boas-vindas, apresentando o nosso host, e vamos adiante. Guilherme, como está? Tudo jóia? Tudo jóia, Anderson, tudo jóia, pessoal. Vamos começar mais um webinar, hoje com um tema um pouquinho diferente, falar um pouquinho sobre atingir a eficiência operacional com um grande convidado nosso, né? E vamos começar aí apresentando os hosts aí de mais esse webinar. Isso. Então vamos lá, próximo slide. Já podemos abordar um pouquinho. Não sei se na tela de vocês mudou aí. Estamos aqui nos ajustando. Isso. Vamos lá. Gomes. Perfeito. Tranquilo. Esse webinar é apresentado pela ManageEngine, né, a empresa que a gente representa. Hoje, 3 em cada 5 empresas listadas na Fortune 500 são clientes da ManageEngine, seja de monitoramento, gestão de AD, Service Desk, ou outros produtos que a gente tem na parte de segurança, né? A ManageEngine é uma empresa nos Estados Unidos. Hoje ela possui mais de 100 mil clientes ao redor do mundo, né? E ela faz parte da mesma forma que outras empresas revolucionaram aí seus respectivos mercados, a ManageEngine também alterou um pouco o mundo dos softwares, né? Ela vem com uma ideia de oferecer 90% das funcionalidades dos grandes players de mercado por 10% do preço. Então, hoje são mais de 10 milhões de usuários utilizando diariamente ali as soluções da ManageEngine. Alguns clientes que a gente pode descartar: AT&T, Barclays, Sony, Saint-Gobain, Ericsson, L'Oréal, né? São alguns clientes aí da ManageEngine, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho da Access Software. A gente está há mais de 7 anos no mercado de software, né? Então a gente faz aí a venda e licenciamento de solução. A gente também trabalha com consultoria em cima dessas soluções, implantação, treinamento, suporte pré e pós-venda, né? Então a gente também, além de fazer licenciamento, a gente também contém um suporte nacional para auxiliar os nossos clientes antes da compra e também após a compra. A gente não deixa vocês na mão após a aquisição, então sempre que precisar, a nossa equipe vai estar totalmente à disposição para ajudar no que for necessário, tá? Então, é basicamente isso, né? Anderson, se quiser. É isso aí. Agora é contigo. Na verdade, isso são aspectos bastante importantes aí. Sempre que nós falamos a respeito das ferramentas aqui, nós gostamos de trazer case, gostamos de trazer a ferramenta, falar sobre como funciona, mas o mais importante realmente é a grande função desse webinar, é o trabalho que nós fazemos, que é o relacionamento, né? Relacionamento é uma coisa que nós construímos com você, cliente, que está testando, que está verificando a ferramenta, que está vivenciando no dia a dia o uso da ferramenta. E um dos grandes desafios de quem contrata qualquer ferramenta de mercado hoje é justamente colocar 100% da ferramenta em uso. Eu sei que esse é o desafio de quem faz aí a gestão da ferramenta, porque você contrata a ferramenta, você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você contratou, você quer colocar 100% disso em utilidade, e você precisa normalmente de ajuda para isso, e é aí onde nós fazemos diferença com esse suporte,
com esse relacionamento de perto, é uma coisa da qual nos orgulhamos muito. Deixa eu dar um alô para. Estou vendo aqui Rodrigo Igreja, nosso amigo, está aqui também no webinar hoje. Várias pessoas que já conhecem o nosso webinar, já estão sempre conosco aqui. Hoje nós temos uma curiosa aglomeração de pessoas com nome com F. Então, mandar um abraço aí para o Fábio, Fagner, Felipe, Fernanda, Fernando, um monte de F aí, mas também está conosco o José, o Kleber, o Luiz, Marcela, Maurício, Rafael, Wesley, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas ao longo do webinar, podem postar aí perguntas, tá? À medida de que for conveniente, nós vamos interrompendo e colocando essas perguntas em pauta. Hoje vai ser uma abordagem um pouco diferente, nós vamos conhecer um case, tá? O case da Online Group, e para isso o nosso convidado vai estar apresentando primeiro quem eles são, como é lá a desenvoltura deles, o que eles têm de produto, como é a infraestrutura deles, para nós entendermos a utilidade, como a Managing Engine vem ajudando lá no ambiente deles. Para isso está aqui o nosso convidado, Tony Mardawaba, ele é gestor de suporte e monitoramento lá na Nile Group. Tony Mar, seja muito bem-vindo. Boa tarde aí, pessoal. Uma satisfação enorme aí participar desse webinar aí junto com vocês e poder apresentar um pouco do que é online e dos desafios, né, que a online teve até chegar nesse patamar que hoje se encontra e atingir nessa eficiência operacional na área de cloud, né? Então a gente vai fazer aqui, como já comentado aí, um webinar um pouco diferente aí do tradicional. Vou contar um pouco da nossa história e onde que as soluções aí da Managing Engine, sou um pouco suspeito de falar delas, daí, mas no decorrer a gente vai detalhando isso daí. E a gente vai começar a fazer um bate-papo aí já pela linha do tempo da online, para vocês entenderem e se situar em como que a gente fez para chegar nessa eficiência operacional em cloud. Deixa eu te Então a gente tem aqui, Marinha. Isso é bacana, depois não deixa realmente eu contar para a gente um pouco do teu relacionamento com a Managing Engine, e com certeza vai ter alguma coisa interessante para compartilhar com a gente nisso. Vou deixar para o final, porque aí segura o pessoal para não fugir no meio do caminho. Então vamos lá, a Online ela foi fundada em 92, passou por alguns anos aí comercializando microcomputadores, nessa época aí de 92, 93, foi aquela parte que teve a diversificação de computadores, a chegada da internet no Brasil, então o pessoal assinava um plano de provedor de internet, aí, um IG da vida, um MOL da vida. Eu tive lá uma tal de Internet.com, que acabou em 96. Aí começaram a surgir também os grandes portais de notícias. Aí. E a Online chegou em 2000, voltando já à parte de serviços à infraestrutura, saindo um pouco mais dessa linha de usuários finais, né, de atender a casa, mais esse tipo de pessoal, e passou já a ter uma abordagem um pouco mais focada no mundo corporativo. Em 2003 ela fechou exclusivamente para atender o mercado corporativo, então ela saiu do atendimento a pessoal a usuários home, né? Passou só a parte de empresas. Em 2005 fincou aí a sua própria sede, né? Montou a base, o seu próprio escritório, e especializando na área de segurança, virtualização e data center. Então já começou a ter um foco, né? Como começou a surgir aqueles indícios já da nuvem chegando no Brasil, já uma prática que estava um pouco mais adiantada fora daqui e tudo mais. Em 2011, a Online, em parceria com a ITGS na época, a atual parte nossa chamada Online Applications, fundou a Online Group. E aí deu origem às torres que a gente tem de atendimento. A gente tem Online Group, que seria o guarda-chuva, e teria a parte de Online Application, que é voltada à fábrica de software. Vou comentar daqui a pouquinho para vocês. E aí começaram os desafios, né? A parte de cloud também, que já vinha sendo trabalhada e tudo mais, até chegar em 2015 com uma startup nossa, né? Fez uma startup aqui, para a parte de busca de informações sobre o NCM, pessoal que trabalha com parte contábil, parte de compras, precisa fazer uma compra de caneta e outros itens para escolar, esse tipo de coisa, consegue fazer a busca dos produtos de uma forma fácil. Então imagina o seu Google voltado a produtos. Então
muito mais fácil. Então, a gente foca muito aqui em evitar que nosso cliente perca tempo com buscas, com trabalhos repetitivos. Então, a gente tem todo esse trabalho para deixar o ambiente mais eficiente e trabalhar melhor. E em 2016, a gente acabou aí absorvendo outras unidades aí também. Então, a online ela é presente aqui, a sede é em São Paulo, possui unidades de application em Campinas, uma parte nossa está em Goiás e outra está em Fortaleza. Então, a gente expandiu aí para poder atender melhor as demandas de cada região do Brasil. Tá? Então, vamos lá falar um pouquinho da Online Data Cloud, que é a nossa torre voltada a serviços em cloud. Então, a gente tem aqui toda a parte de serviços como o Continuous Cloud, que é uma solução nossa de nuvem, onde que a sua empresa, né, a empresa que vem trabalhar com a gente nessa parte, deixa o ambiente em várias unidades que a gente tem aqui de data centers, porque a gente utiliza aqui a estrutura, para fazer o quê? Manter o ambiente 100% contínuo. O que você vai falar? Pô, mas isso não é um disaster recovery? Não, o foco aqui é diferente do disaster recovery. O disaster recovery a gente pensa quando parou todo o meu ambiente, vou startar em um outro lugar. Isso leva um tempo para ser feito. Quanto tempo eu posso ficar com ele parado? No Continuous Cloud, isso é automático. Então eu tenho, o ambiente desligou uma das minhas torres, ele vai já starta na outra e os usuários continuam trabalhando de forma transparente aí, sem impacto nenhum. E também oferecemos a parte de cloud backup. Então a gente tem um backup na nuvem, onde a gente fornece tanto para os clientes que hospedam seus serviços com a gente aqui na nossa cloud, quanto clientes que querem fazer o backup do seu ambiente local. Eu tenho que fazer o backup, mas eu não quero deixar aqui a estrutura. Todos nós sabemos quão é difícil ter uma estrutura de TI em determinadas empresas onde o foco não é TI. Tá? Então não deixa de ser um investimento e passa a ser um custo. Né? Preciso expandir disco de um servidor para armazenar backup. Isso não vai ser a primeira prioridade da parte financeira aí. Primeiro dele é vender o que ele faz aí e depois preocupar com a área de TI. Então a gente pega essa bronca toda que tem aí e hospeda na nossa estrutura. Então aí vocês já vão começando a montar um pouco o quebra-cabeça da difícil missão que é a gente ter um ambiente cloud totalmente monitorado, com controles, com processos, certificações e tudo que envolve o tamanho da estrutura que a gente tem para oferecer para os nossos clientes. Tá? Isso aqui eu não vou comentar muito aqui, mas quem tiver interesse depois a gente pode separar um tempinho e falar mais especificamente. Tá? A questão da hospedagem na nuvem, então a gente trabalha muito aqui com hospedagem de ERPs, desde Proteus até SAP. A gente tem estruturas aqui de SAP também. Tá? E aí fiz um pouco da visão da parte de cloud aí sobre a nossa torre de cloud. E a parte de applications, que é a nossa estrutura que fica em Campinas, ela é focada na fábrica de software, a outsourcing de serviços de sistema, desenvolvimento de aplicações mobile e um serviço de DBA 24 horas. Esse serviço de DBA 24 horas, ele é essencial para, assim como a parte que a gente comentou da estrutura de RP, de administrar, a gente possui, né, especialistas aqui, tanto em DBA, quanto a parte de virtualização, todos os principais players de mercado, a gente tem especialistas aqui, Microsoft, Oracle, Linux, SQL, e VMware e outros aí. E a gente faz o monitoramento do serviço dos nossos clientes. Então, por que uma aplicação está lenta? Será que é a infraestrutura? Será que o DBA, entre aspas, que o cliente possui, deixou de enxergar uma query que está consumindo muito recurso? Aquele desenvolvedor fez a aplicação e a aplicação está com uma query rodando de uma forma completamente errada, acumulando. A gente já teve casos que nossa área de DBA pegou uma base Oracle com mais de 9.000 registros órfãos dentro. Então a gente faz todo um trabalho em cima disso aí para cercar o nosso cliente e deixar que o cliente só se preocupe com uma coisa, o negócio dele. Toda a parte de TI vem para a gente aqui na online que a gente dá conta aí, mantém o ambiente dele em pé aí, pronto para ele trabalhar. Então, não tem com o que se preocupar.
E aqui a parte do Busca, que eu comentei lá no início, que é um buscador. O pessoal que quiser fazer também parte do serviço de nota fiscal, então eu tenho todo um portal onde eu faço a emissão de nota fiscal, todo o controle de emissão, recebimento. Não é muito minha praia essa aqui, então falar muito por cima, depois a gente pode direcionar para o pessoal que fala aqui mais sobre isso daí. Então o pessoal faz a busca pelo NCM do produto, quando você compra um produto na nota fiscal, aparece lá o que é o NCM, então facilita demais a busca por aquele produto. Até a gente que é mais da área técnica aí, da galera que está participando, se vê a nota do produto que comprou lá, comprou um switch, vai vir o NCM dele. Então, para fazer a busca no futuro aí, não precisa ficar, putz, qual que é o modelo do switch? XPTO 3000/2. Não, vai lá, procura o NCM, já lista todos os fornecedores que tem aquele switch. Então, para você que não é só um fornecedor de repente de switch, passa a ter a visão de outros vários aí. Então, aqui é uma parte sobre esses caras aqui. E também todo o armazenamento na nuvem. Esse aqui é interessante, que esse portal nosso aqui lida diretamente com valores. E a gente tem aí aproximadamente por ano aí mais de 28 milhões, se eu não me engano, de reais transacionados dentro da nossa estrutura só com essa parte do OnBusca, com a parte de emita e recebimento de notas fiscais. Então, as transações são todas passadas por ele aí, e aí vem aquilo lá, né? Como é que a gente consegue deixar isso daí, né? Imagina, isso aqui seria o pesadelo de muita gente aí da administração num ambiente desse. Então aí a parte de infraestrutura, né? Como que a gente suporta uma estrutura com uma série de serviços dessa? Porque online é um data center, né, voltado a serviços, né? Essa palavra data center remete sempre àquela questão de colocar o servidor e fazer isso aí. Não, o nosso é voltado a serviços. Nós temos soluções que são compostas aqui. Então, ambientes inteiros de clientes são virtualizados dentro dos nossos data centers e a gente faz o monitoramento dele, a administração do ambiente, análise de desempenho, valida se tem alguma questão que pode ser melhorado. Então a gente faz um trabalho consultivo em cima do ambiente de cada um dos nossos clientes. Tá? E aí, pergunta que eu faço para todo mundo aí, com base nesses serviços, recursos e criticidade que eu tenho, como é que eu suporto uma encrenca dessa? Aqui tem até uma imagem aí que a gente acabou colocando aí, que o cara tem que ter no mínimo 6 braços aí, né, para poder administrar uma estrutura dessa. E aí que entra um pouco das soluções da Managed Engine. Eu preciso ter um ambiente estável, confiável e que tenha o controle. Mas como é que eu faço isso de uma forma integrada? É aí que muita gente acaba tendo aqueles painéis, né? Parece que da NASA, cheio de ferramentas monitorando. Tem 3, 4, 5, 6 ferramentas de monitoramento. O pessoal às vezes fala, vou colocar uma ferramenta free, mas ela não te dá um recurso que você vai conseguir ter uma confiança aí em passar até para o seu cliente se der algum problema, né? Como é que você vai cobrar o desenvolvedor da solução free? A ferramenta free ela é sensacional para você convencer o teu gerente, porque ele que autoriza o teu budget. Mas no dia a dia é uma coisa de dar medo, porque na hora H você não tem para onde correr, cara. Eu me lembro dos meus primeiros dias em tecnologia, que eu era um dos evangelistas da ferramenta aberta, da ferramenta free, até o dia que eu estava com um ambiente gigante nas mãos, parou tudo e você não tem para onde buscar suporte. Vai o quê? Vai para um fórum ou vai contratar um cara especializado para te salvar porque você já era. E num ambiente do tamanho desse não tem condição de você cogitar uma ferramenta dessas por perto. As pessoas às vezes, né, a gente tem clientes que vêm de outros data centers para a gente, e aí eles apenas falam, eu tinha isso aqui no outro data center, onde eu hospedava a minha solução. E a gente vê assim que o recurso que eles possuíam acabava mascarando alguns problemas que eles possuíam com relação à performance, porque não era uma coisa real, porque a ferramenta free, ela é boa, não tinha mérito da ferramenta free. Só que na hora de algum problema, alguma coisa a mais, de repente um monitor específico para determinada aplicação ou determinado serviço que eu rode, seja ele para hardware ou para aplicação,
eu vou ter que customizar. E esse tempo de customização para uma empresa que presta serviço acaba não gerando e nem agregando valor ao serviço. O trabalho que eu vou ter para customizar uma ferramenta fria é tão grande que o tempo que eu estou fazendo isso daí eu já teria comprado uma solução de mercado. No caso aqui a gente está falando da Manage Engine, eu vou mostrar alguns pontos aqui sobre ela e oferecendo isso. Então, assim, imagina a estrutura que eu tenho na online hoje rodando com ferramentas free. Tá? Não tem como você, de repente, uma solução de backup free. Você procurar na internet, aí você acha um monte. Mas como é que você vai garantir a confiança na informação que o cliente está hospedando com você? Nós temos contratos aqui milionários aqui. Imagina uma parada de backup aqui, o que, que pode resultar para a gente? Como é que você faz com isso? Como é que eu suporto? Aí eu teria que ter mais uns 36 braços aqui. Dois para rezar aí e os outros para começar a fazer os remendos aí, né? Colar com chiclete a aplicação. Então, assim, é bem interessante essa questão aí que a gente fala de solução free, solução de algum fornecedor de nome, que o pessoal sempre faz essa. Ah, não, eu uso aqui uma solução free que faz isso, isso, aquilo. Mas na hora que apertar o jogo mesmo, que precisar, para quem você vai recorrer? Para onde você vai contar aí? Tá? E aí você entra nessa figura, hoje que é o e agora, né? eu sou bastante entusiasta, até seguindo esse raciocínio das ferramentas. É óbvio que nós somos entusiastas de Manage Engine, mas uma coisa que é fato, que é, além disso, a possibilidade de integração das ferramentas. Porque uma outra dificuldade gigante que nós temos na ponta, isso na minha vida desde a minha vida de técnico até a minha vida de gerente, muito antes de estar aqui no papel que eu cumpro hoje, mas sempre foi a questão da integração. Que existe um retrabalho absurdo. Você tem várias ferramentas que fazem coisas parecidas, mas elas não se falam, ou uma parte do processo está num lugar, outra parte do processo está no outro, e eles não conversam, e isso dá um trabalho absurdo. E realmente sempre fica um gap, um buraco no meio. Isso é uma coisa fantástica. Não vamos estar falando sobre isso mais adiante, mas é onde também se destacam essas ferramentas, pela possibilidade de elas se falarem. Tem uma frase muito boa, que inclusive foi uma das pessoas que eu conheci na Manage Engine, e uma das palestras que a gente fez em conjunto, falando, tá? Ele falou em português durante a apresentação, que o ambiente é como uma família. Tá? Ele deu esse exemplo. É uma família. Mas se tiver uma família que não se fala, o que você vai conseguir fazer com isso daí? Nada. E a mesma coisa trazendo para o nosso mundo das soluções são as aplicações, o ambiente. Se não tiver integrado as coisas, aí eu estou falando tanto de aplicação, hardware, se não tiver integração entre elas, se for coisas segmentadas, para a pessoa administrar, e aí assim, voltando ao nosso lado, como fornecedor, ACS online, como que a gente consegue agregar valor ao serviço, reduzir custos, né, até de operacionais para entrega a um cliente, se a gente não tem as soluções integradas, né? Então a gente acaba falando muito dessa questão de solução, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas tem que ter uma integração dela. Se não tiver, eu vou precisar de mais gente, mais braços, para fazer o quê? Cada um analisar uma coisa. Então eu vou ter vários fragmentos de informação. E na hora de gerar um relatório, aí você tem que fazer aquela mesa gigantesca e chamar todo mundo, cada um com uma parte do relatório para montar. E ali, não, em um clique, eu faço o relatório, eu gero o relatório, eu tenho as informações na mão. E aí fala, pô, mas a gente só tem muita gente? Não. Aí cada um tem mais tempo para fazer outras coisas, que é pensar. Que a ferramenta ela te dá informação. E aí o cara consegue focar e pensar em outras coisas, em outras novidades, inovar, tá? Que são coisas que a gente pratica muito aqui na online, essa questão de pensar fora da caixinha. Então a gente costuma muito aqui fazer conversas aqui paralelas aqui fora do contexto de um problema e acaba saindo uma solução. Então a gente acaba tendo tempo para isso, porque a gente tem um conjunto de soluções que na hora que a gente precisar da informação ela vai gerar para a gente.
Então, essa figura que a gente colocou aqui, do e agora, o cara está desesperado aqui no telefone. Imagina você às 8 da noite, estou sendo bonzinho, tá? Numa sexta-feira, véspera de um feriado prolongado aí, não sei, de repente um carnaval, que passou agora há pouco aí descobre que o servidor Oracle do ambiente está com 10% ou 15% de espaço em disco. É bem diferente de você receber uma ligação, de repente, de um diretor, de alguém, e com palavras. Não dá para colocar uns áudios aí de fundo, não, né? Mas falando, pô, não tem espaço em disco, que é isso, né? Aí vocês completam como vocês acharem melhor aí a frase. Porque, entendeu? Qual que é a diferença? O que vocês esperam para a estrutura de vocês? E é isso que a gente faz aqui, tá? Na online. A gente optou por algumas soluções que dão essa possibilidade de a gente não se preocupar com coisas como essa. A gente já foi em reuniões aqui com a área comercial nossa, para trazer para o nosso ambiente aqui, onde o cliente tinha um ambiente totalmente reativo, né? Ah, eu sabia que. Como que você sabe que encheu o disco? Ah, não, o pessoal me avisava. Quem? O usuário. Então, e o usuário nunca vai chegar direto em você e falar, né? Ele vai mandar para o gerente dele fala para o diretor da outra área, que depois escala para o diretor da sua área e vem no top-down, né? E aí o último que ficou lá que falou é o cara que vai sofrer as consequências, né? Na verdade, De... é até uma modéstia. Esse cara está simplesmente irritado no telefone. Chega a ser modesto isso, porque pelo tamanho da Sim, infraestrutura que você está carregando aí, esse cara estava infartado saindo numa já tinha, ambulância. tinha pulado. Tinha pulado o 10º andar daqui já e sem paraquedas, sem nada. Então, Isso. assim, O teu caso é... aí, Tony Martin, interrompendo um pouco, é especialmente até faço aporto isso para que as pessoas tenham a mesma perspectiva, porque assim é uma infraestrutura gigante. E aí, quando nós falamos da própria infraestrutura de vocês, porque tem a tecnologia de vocês rodando, tem os softwares, as aplicações de vocês rodando aí no ambiente, mas além disso, vocês estão com um ambiente de outros que estão sendo processados, estão sendo backupados, estão todos rodando aí no Sim. ambiente de vocês. Então, assim, na verdade, quando nós falamos do trabalho que a Online faz, nós não estamos falando apenas do monitoramento e da proteção dos dados, do bem-estar da coisa, do ambiente deles, mas no ambiente de diversos clientes, de ambientes gigantes. Estamos falando de milhões de reais que estão ali sendo processados, estão passando pelas ferramentas o tempo todo, e que se parar, a coisa fica feia. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu sei que isso se replica a diversos, cada um aí com seu ambiente, cada um tem prioridades diferentes. Está aqui Uhum. os nossos amigos aí que estão tocando, administrando supermercados, distribuidoras, outras empresas de TI, temos diversos convidados aqui de diversos ramos diferentes, mas o raciocínio é esse, o sentimento é o mesmo, é que você tem que carregar uma infraestrutura muito grande, você precisa ter uma tecnologia de confiança para manter isso online. Então, é esse ponto, né? Não tem essa. O e agora aqui, né? Aqui o e agora, tipo, começa com F a resposta aí, né? Porque chegar nessa situação aí, o cara ferrou tudo já aí pro cara. Então, assim, voltado a isso que você comentou, a estrutura que a Online tem hoje, não é para interno, mas sim de clientes que a gente trabalha aqui, como um SAP, a gente tem SAP aqui de clientes que trabalham na América Latina inteira. Então, assim, se uma estrutura dessa apresenta alguma falha, algum problema, não dá para esperar o cliente avisar para a gente. A gente tem aqui a postura de ser proativo, então a gente acaba já chegando no cliente, trabalhando junto com ele para resolver o problema. Nem que o cliente seja o problema só dele, mas a gente acaba também assumindo essa postura de trabalhar com eles, porque a gente tem uma retaguarda, soluções por baixo que rodam nesse background, fazendo o quê? Dando esse aporte para que a gente faça uma prestação de serviço com qualidade. Então, se a gente pegar hoje, a gente está aí falando de todo mundo, né, nuvem para cá, para lá, mas na hora que a nuvem enche e forma aquela tempestade, aí sai de baixo, né? Então, é esse ambiente que vocês querem tratar? Então, o pessoal que às vezes acaba optando por uma solução free, acaba correndo esse risco aí de, de ter essa questão aí. Então, assim, a online ela tem aqui clientes gigantes aqui, rodando a SAP que eu comentei, Proteus, a gente tem clientes que são fornecedores de
Proteus. Então, imagina, a gente fornece o serviço para um cliente que ele hospeda soluções de vários outros clientes de, de ERPs aqui, no caso de Proteus. Imagina só o que ele tem também. Então, assim, ele está aqui porque ele confia no serviço. Não ia estar aqui hospedar o serviço dele para fornecer para outros se não confiasse na nossa estrutura. Tá? Então, a gente consegue dar todo esse aporte aí para os clientes também. E aí, entrando aqui já um pouco mais nas soluções que compõem essa parte de background. Então, aqui até a imagem já é mais bonita do que a do cara no telefone ali, né? Com a cara de desesperado, né? Tem uma visão aqui simplificada, onde eu tenho soluções que se falam, se integram. Então, eu tenho um Service Desk que centraliza toda a parte de abertura de chamados. E essa importância do Service Desk, que a gente tem o Service Desk e o Service Esquece. Eu costumo brincar com o pessoal que a gente tem as duas opções. O Service Desk, você tem todo aquele controle, tanto para a empresa que fornece o serviço, quanto para a empresa que está contratando o serviço. Tem o número de chamado, tem contratos de SLA, tem tempos para atendimento, escalonamento, toda a interação é feita por ali. Eu acho que de todos que estão participando aqui, eu vou chutar que 99% da turma aqui já passou algum perrengue de ligar para falar sobre algum serviço com operadores de telefonia da vida aí, passa um protocolo, né, aí o protocolo não acha, aí liga, fala com um, aí cai a linha, liga de novo, aí explica toda a história pro cara, aí na 100ª vez que está explicando, já está com a paciência lá na lua já para resolver o problema. Então, assim, a gente trabalha, né, com essas soluções aqui integradas, que aí é a sacada, eu tenho aquela minha família, uma falando com a outra, porque quando um cliente tem algum problema, ou vai ter, a gente configura isso lá pelos thresholds do Open Manager, aí o pessoal deve estar cansado de já ver isso daí por vocês aí. Então eu configuro thresholds para mandar alertas no meu Service Desk, então já abre um chamado para a minha equipe do NOC atuar em cima deles, dos chamados em si. Alguma aplicação, no caso, tem algum gargalo, já abre um chamado também. E aí eu posso brincar aqui, né, com relação a notificações, né? Eu posso abrir só para a gente aqui no NOC tomar uma ação, quanto de repente avisar também o cliente, falar, opa, seu ambiente chegou em 85% do espaço em disco. Aí é como você excluir alguma coisa, né? A gente já viu casos aí de file server aí que tem mais música lá, parece um Spotify da vida, né? Tem mais música do que arquivo de trabalho do pessoal. Então a gente alerta e a pessoa toma uma ação em cima disso daí. Então a gente consegue trabalhar internamente aqui e manter um clima operacional, né, isso é legal, um clima operacional de tranquilidade. Não tem aquele corre para cá, um agrupamento de bombeiro. Não é assim que a gente trabalha aqui. O pessoal vem aqui, deixa até o convite, quem for cliente, quiser vir conhecer online aqui o serviço, pode vir aqui e vai ver o clima que é aqui, impera a tranquilidade. Não tem isso de sair correndo, apaga fogo daqui, apaga fogo de lá. Não, a gente trabalha otimizado. Por quê? Porque a gente tem soluções, controles que nos permitem trabalhar dessa forma. Então aqui falando do Open Manager, a parte de monitoramento, aí vamos chegar lá no que eu comentei no passado, lá, minha parte de backup. Eu tenho um ambiente de backup. Como é que eu faço para saber se meu ambiente está com um limite de informações, a minha base do banco que eu tenho aqui do backup, se eu consigo colocar mais clientes para dentro da mesma solução, ou preciso expandir essa minha área de backup? Como é que eu faço isso? Vou ficar entrando todo dia na ferramenta de backup para consultar quanto que é o volume que tem? Não. Essas informações eu já tiro, ou o responsável pela área de backup, ele mesmo já tira essas informações pela própria ferramenta de monitoramento. Então ele já vem lá no Open Manager, já abre as informações, vê como é que está o ambiente dele, se precisa aumentar, o que é que ele precisa fazer, se precisa tomar alguma ação ou não. Então, assim, vocês entendam aí, depois quem tiver pergunta, Deixa eu pode te fazer. Quando você diz o responsável, você está se referindo já ao teu cliente final ou o teu responsável interno aí? Não, isso eu digo interno aqui, essa parte aqui é interna. Então, assim, essa área mesmo aqui precisa administrar a minha área de backup. Eu não posso colocar 100 clientes num ambiente que comporta 50.
Como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar todo dia na minha ferramenta de backup para ver o quanto ela suporta? Uhum. Não, e automaticamente ele já vai vendo esse capacity plan pela própria ferramenta, tá? Então eu consigo ter esses indicadores. Você falou de cliente também. A gente monitora clientes que têm solução de cloud backup e a gente avisa ele, fala, pô, não vai rodar o backup seu amanhã porque você tem 50 GB de volume disponível aí no seu backup e você precisa de mais 100 aí. Então a gente tem essa inteligência para fazer esse tipo de notificação, por conta da forma que a gente utiliza as ferramentas. Tá? A gente tem clientes que utilizam a parte de solução web deles, com a gente aqui, o ambiente deles hospedado aqui, e tem 7 servidores em NLB, falando um pouco mais técnico aí, o pessoal está em sete nós aí trabalhando. E a gente fez um trabalho porque a ferramenta deles tinha sido desenvolvida de uma forma que precisava de recursos a mais aí específicos para trabalhar. Com a ajuda da monitoramento de aplicação, a gente conseguiu ver onde estava o gargalo e fazer a correção junto com eles no IS para poder adequar isso. Então a gente tem aí a média hoje de 500 pessoas logadas em cada um dos 7 servidores, trabalhando com a ferramenta. Então, assim, deixar essa mensagem para vocês, né? A gente fala o que é uma eficiência operacional, né? Aí se for pesquisar literatura por aí, você vai encontrar várias coisas, né? Pegar voltada para parte de gestão, parte de que tiver por aí, você vai ver cada um puxa para um lado, mas na área de cloud, o que é você ter eficiência? É você trabalhar com essa tranquilidade de ter um ambiente desse tamanho, onde eu transiciono na minha área do portal do OnBusca, mais de 28 milhões de reais, emissão de nota fiscal. Então imagina o portal ficar parado e um cliente deixar de emitir 100 notas fiscais, 1.000 notas fiscais, ou uma empresa de varejo, de repente, deixa de emitir as notas fiscais para que um caminhão leve a mercadoria para fora. Qual é o impacto disso? Então é uma estrutura desse tamanho que a gente está falando. Ou de repente uma companhia aérea que deixa de emitir seus tickets porque parou e faltou espaço em disco. Então assim, olha o absurdo que a gente chega, né, se a gente for pensar. E faltou espaço em disco. Onde que impactou essa minha falta de espaço em disco? Impactou somente na emissão de tickets de voo de uma companhia aérea. Nossa, pode acontecer? Pode. Não é a forma de você fazer isso. Você tem uma estrutura que permita você ter esses controles. E é isso que a gente tem aqui na online. Tem uma Tá? A coisa gente trabalha. interessante Sim? que está me ocorrendo aqui, que primeiro é a capacidade das ferramentas, né? Porque você realmente Uhum. o Open Manager é uma ferramenta com uma capacidade muito grande. Eu digo isso porque o teu ambiente cresce, cara, e a Uhum. ferramenta tem que aguentar, né, crescer junto e conseguir monitorar um ambiente gigante, né, com a mesma forma e te entregar informação com a mesma precisão. Outra coisa bacana é que teu ambiente é distribuído também, né? Sim, o ambiente é distribuído aqui. Mudei o slide aqui para a parte do Open Manager, Aham. que aí a gente pode fazer um bate-papo aí com o pessoal, não sei o nível de conhecimento do pessoal com relação a cada uma das soluções. Mas o primeiro, resumidamente, é aquele cara que vai cuidar da sua infraestrutura. Vai ver servidor, link de internet, banda de internet, como é que tá, questão de firewall, esse tipo de coisa. Então esse aqui eu digo que seria o alicerce da nossa parte de estrutura, né, que a gente tem para oferecer, tanto nosso quanto dos clientes. Então hoje o nosso ambiente aqui ele possui mais de 100 probes, né, para quem não conhece, né, o Opimena já tem a versão dele a Enterprise que trabalha com probes. Então a gente tem mais de 100 probes espalhadas por clientes e etc. para fazer a coleta das informações, tá, de cada um. E aí Resumidamente, é a capacidade de você estar enxergando mais de 100 ambientes ao mesmo tempo, né? mais de 100 ambientes ao mesmo tempo. Estou falando só do Opimanager, do Application tem bem mais aí também, por conta que a gente acabou migrando alguns clientes por necessidade do cliente, né, que a gente ir para o application por conta de aplicações, base de dados, essas coisas que possuem uma melhor visualização do que o Open Manager, né? Então, assim, a nossa visualização aqui é
uma área gigantesca. Então a gente fica sentado aqui, tem painéis aqui na nossa frente, que a gente fica vendo alertas direto sobre como é que está o comportamento de cada um dos clientes com relação a isso. E aí aqui, né, a visão geral aqui do fluxo até do que o Copy Manager faz, né, as informações, então assim, é gráfico, né, é imagem, não é aquele negócio de texto. O cara vai no Linux e digita o comando para saber o espaço em disco. Pô, todo dia ele vai ter que entrar lá, uma vez que ele falhar, acabou, vai faltar espaço em disco, a companhia aérea não emite ticket e a do varejo não consegue dar entrada ou a saída de mercadoria porque não tem espaço em disco no servidor de banco de dados. Então, não pode depender de uma intervenção humana nessas ações. A gente usa nosso capital humano aqui para pensar em outras coisas, pensar em soluções novas, arquiteturas novas, soluções que venham a agregar valor aí para o cliente, né? Que é o que todo mundo quer, né? O cliente bem atendido e vai gerar novos negócios para a empresa aí. E aqui um pouco do fluxo aí do Service Desk, que é quem fecha o cerco aí, né? Que o cliente pode abrir por e-mail, por telefone, por alerta integrado das ferramentas, então não tenho é, preocupação de ir lá e registrar um chamado de alerta, automaticamente ele já gera, já distribui para minha fila, se é para o pessoal de infra, pessoal de redes, pessoal de mudanças. Então eu faço todo o acompanhamento por aqui. E também para o Service Desk eu configuro, né? Aquela parte toda de cobrança aí. E o trabalho que eu tenho é só gerar um relatório, né? No fim, para falar, ó, você gastou tantas horas de suporte e o seu contrato por horas foi tanto. Então, olha o tempo que eu perdi para fazer. Nada, porque eu estou registrando a informação ali, a minha equipe está trabalhando, está populando as informações no Service Desk, colocando a incidência, quanto tempo trabalhou, e depois só clico no botão, esse é o trabalho que eu tenho, né? Clicar no botão e já gerar o relatório de utilização de um cliente. Ou de repente até mesmo, é, a gente vê muitos casos, né, de qual é o maior índice de chamados na empresa. Ah, por reset de senha. Por mais que pareça bobagem, acho que ainda até o momento ninguém superou isso daí, né? O pessoal que perde a senha, configura a senha. Então a gente trabalha com soluções para que a pessoa ela mesma consiga fazer aí o reset da senha e tudo mais. E voltando a isso, né? Puta, controles, a gente usa aqui o Password Manager Pro para fazer a parte de acesso ao ambiente. Então a gente coloca as nossas credenciais dos clientes nesse ambiente, um ambiente seguro. Né? A gente passa por auditorias aqui na online, a gente está prestes aí a ter uma grande certificação operacional aí que será o nosso diferencial aí com relação diria, todos os outros data centers que oferecem soluções aí no Brasil. Então a gente precisa ter garantias de que o ambiente só vai ser acessado porque tem autorização. Então, quem que vai acessar o hack do, do ambiente nosso de data center? Então é tudo nominal aqui, quem vai entrar, a hora que foi, tudo gerando evidência, tudo mais. Então eu configuro as credenciais lá, a pessoa nem vê a senha, ela clica no botão e já abre, conecta num SSH da vida para ele trabalhar ou disponibiliza para ele. Então são controles que a gente tem por baixo da nossa operação que permitem, né, a gente trabalhar dessa forma aí, tão organizada e focada aí em atender bem o cliente. E aqui a gente tem um lema que a gente gosta de falar para os clientes aqui, que é o cliente deixar com a gente fazer o trabalho pesado aí, que é cuidar da infra, né? E deixar apenas ele fazer o que é dele mesmo, que é vender a solução que ele possui e a gente cuidar da infra dele. Isso é muito bacana, Certo? porque Essa... tem um chão bem pavimentado aí de infraestrutura, de tecnologia, e muito afortunadamente as ferramentas Managed Engine vêm somar bastante com isso. Vejam bem, existem outras, né, ferramentas de mercado que fazem várias Uhum. coisas. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma ferramenta com um preço acessível que faz isso de forma brilhante e integrada. Então, por que eu estou voltando no assunto integrado? Nós vimos agora há pouco lá o Open Manager trabalhando em mais de 100 probes, coletando informação de diversos ambientes, trazendo tudo
para o mesmo lugar para que seja analisado pelos mesmos servidores, e você tenha isso integrado com o CS Desk, que é notificado, ou seja, o próprio Open Manager abre chamados lá e te dá a capacidade do teu Uhum. técnico agir antes, né, que foi o que o Tony Mar colocou, não é uma coisa reativa, né, você não vai reagir ao problema que o seu cliente final, que o seu usuário trouxe, não, você já sabe antes de dar o problema, e isso é fantástico, isso faz grande diferença. Eu queria só comentar sobre É, o CS10 que é MSP. Fala aí, fala, Gomes. não, e outra coisa que é bem importante que o Tony Mar falou também, da maioria dos tickets que hoje um Service Desk recebe. A gente, por conhecer a maioria dos nossos clientes, hoje tem empresa que chega a 60% dos chamados abertos por falta de... A galera esquece a senha ou bloqueia a conta por errar a senha. E a gente tem uma tool, a Management tem uma tool que é o AD Self Service, que é voltado para isso, onde o próprio usuário, através do portal, ou através da tela de logon, ou através até do aplicativo do celular, consegue fazer ali o reset de senha, o desbloqueio da sua conta, sem impactar a equipe de Service Desk, sem que ele esteja parado, esperando que a senha seja desbloqueada ou a conta seja desbloqueada ou a senha seja resetada, fazendo ele ficar parado enquanto a TI ali fazia esse acesso de senha. Né? E a gente É, sabe que tem muita gente ainda que pessoa que não quer trabalhar e fazia exatamente isso, bloqueava a senha para ter que ali ficar seus 20, 30 minutos sentado esperando a TI trabalhar ali no reset de senha. uhum. Tá, a gente estava comentando antes de iniciar o bate-papo aí com todo mundo sobre essa questão da informação, né? Hoje, você abre um YouTube, pesquisa na internet, essas coisas, você encontra um monte de coisa ali. Tem a galera que fica o dia inteiro no YouTube só pensando em outras coisas. É, então, imagina só, o tempo que gasta uma pessoa para fazer um atendimento e um reset de senha, ela poderia estar focando em outra coisa, de repente, voltando um pouco mais aí, ela deixou de fazer uma ação mais prioritária para resetar aquela senha do usuário, enquanto ela poderia estar vendo, de repente, um capacity plan, alguma outra coisa que agregue alguma coisa, né, para a empresa, para ou evitar algum problema. Ela parou para atender uma coisa tão básica, né, que é fazer um reset de senha ali e perdeu tempo. Então a gente estava falando, né, do YouTube. A gente aqui, a gente trabalha de uma forma tão diferenciada com relação a isso, que a gente hoje, né, a gente estava comentando o Gomes e o Anderson comigo, que hoje você tem que sair da caixinha, né? Hoje o pessoal não pode ficar tão preso, né? A gente acaba tendo aquele analista que é o escolhido para sempre fazer o reset de senha. A gente acaba deixando a pessoa até desmotivada, né? Se for olhar por esse lado, puta, sempre sou eu que tenho que fazer o reset de senha. O cara é especialista em resetar a senha do usuário. Ele está deixando de adquirir conhecimento porque ele fica só ali preso àquele mundinho de fazer. Ele podia estar, de repente, acessando algum site, de qualquer coisa que seja, e ter uma ideia para o próprio negócio, né? Putz, a gente poderia reduzir custo aqui fazendo isso. Mas não, ele está tão ali no automático, né? Naquele modo Charlie Chaplin, de tempos modernos ali, resetando a senha, que acaba não tendo essa visão. E assim, a gente tem que forçar muito isso hoje, né? Que o mundo não é só do cara sentar ali atrás da máquina e apertar o botão, essas coisas. É para ele pensar, né? Já tem ferramentas para isso. Então a pessoa tem Exato, uma exato. estrutura que Talvez, permita isso para ele. talvez nós estejamos aqui subjetivamente falando de um dos assuntos mais importantes do nosso século, que é justamente especialização, entendeu? Eu me lembro sempre de uma conversa que tive com os amigos sobre, sabe aquela faca com a ponta torta? De vez em quando eu falo sobre isso, aquela faca com a ponta torta que você tem no canto da cozinha, tem lá na gaveta, uma faca com a pontinha torta. Né? Quem tem uma dessas em casa se identificou. Mas é porque alguém, em algum momento, teve a ideia de pegar aquela faca e usá-la para desparafusar um parafuso. E Exato. entortou a ponta da faca, dando a ela a função que não era dela. Então, eu vou além. Né? Você entra num café, numa loja, um café, e pede um café. E aí o cara te atende com mau humor e te entrega aquele
cara odeia o emprego dele e tá lá te entregando café. Aí você fica assim, pô, é exatamente o que eu não espero quando eu vou num lugar especializado em café. Eu espero alguém que tenha prazer em entregar café. Né? Uhum. E eu estou falando dessas coisas por quê? Porque nós estamos falando de ferramentas especializadas para resolver pequenos problemas, mas que são pequenos problemas que estão consumindo milhões. Né? Um reset de senha é um negócio que, rapaz, quem me dera ganhar 1% do que já foi perdido com um reset de senha. Se eu fosse ganhar isso em tempo, eu ia viver provavelmente E a para gente está sempre. falando de tempo, né? Não tem nada mais valioso hoje do que tempo. Exatamente. Hoje, Quem não queria ter um dia com 25, 26 horas, e aí a gente perde, o nosso técnico está lá perdendo metade do dia, outras vezes o cara fica só ali, só para resetar a senha, porque a quantidade de solicitações disso é gigantesca, e você está lá consumindo uma pessoa que poderia estar gerando valor para o teu negócio, fazendo algo mais próspero, e está ali parado, sentado, fazendo algo repetitivo, uma solução, por exemplo, essa. você subutiliza um recurso, de repente, que você acaba deixando de ter um investimento para alguma outra área, para pensar em alguma coisa, e passa a ter um custo, né? Que, pô, aquele cara custa X para fazer só um reset de senha. Não, ao contrário, deveria ser, pô, aquele cara ali, o investimento dele é X, é o que ele traz de novidade para cá. Olha o que está agregando de vantagem para a prestação de serviço. Então é esse pensamento que a gente tem que ter hoje, né? Vai a dimensões inacreditáveis. E se você pensar na vida desse cara que acordava todo dia para ficar o dia inteiro dando reset de senha, a vida do cara era uma vida desgraçada, entendeu? Você vai lá e contrata um AD Self-Service para fazer o serviço, e o cara passa a ter prazer de viver outra vez, entendeu? O cara passa a ter prazer no emprego dele de novo. O cara passa a ter a Não, isso a gente está falando de reset de senha. Vamos falar de quantas outras. Monitoramento. O cara ali vai ter que ficar ali dando comandinho no Linux para descobrir espaço em disco e ficar checando o servidor. Parou um servidor, até eu achar qual que é o problema desse servidor. Tipo assim, é um tempo que a gente hoje não tem e está desperdiçando se a gente não trabalhar de maneira proativa com as soluções. No ambiente que a gente tem hoje aqui na online, seria impossível, inviável, né? É inviável. Seria impossível mesmo, porque o tamanho que a gente atende tantos clientes aqui, a gente só ia terminar de verificar um determinado cliente, o outro já tinha parado já, porque não dá pra gente ter esse Já tinha quebrado com as multas. Já, a nuvem já tinha carregado, despencado já, né? Caiu uma tempestade. Então, assim, não pode ter esse pensamento, né? Não, a gente falando a gente deixa de fazer investimento, acaba pensando, pô, vou ter um custo a mais com alguma coisa, mas não. O que isso agrega para a sua estrutura, para você oferecer para o cliente, e a gente fala de uma coisa que é o quê? A gente acaba reduzindo o custo também. A gente fala, pô, vamos investir tanto para ter uma solução X, mas a gente acaba reduzindo, porque no caso de algum problema, dá um problema. Eu consulto meu Service Desk, eu sei todas as interações que o cliente fez com a gente, eu sei onde que ele fez chamada, de repente ele fala, eu estou com um problema com o suporte que não está me atendendo. Aí você vê, tem um chamado dele em 3 anos. Ou de repente, eu pedi para abrir um chamado aí sobre performance do servidor, a gente fez uma análise, viu que tinha vírus no ambiente do cliente. Aí o cliente não tem um antivírus. Então ele gasta, sei lá, 50 mil para ter uma certificação SOX. Dá um exemplo bem banal desse, né? E aí ele não tem o básico de repente em casa, ou ele pega e monitora tem o SOCs e vai monitorar o ambiente dele, o usuário é usuário, o cara entra no servidor e dá um comando para puxar o espaço em disco. Então assim, acaba sendo um investimento, ou deixar de investir numa coisa que facilita para ele a vida, né? E o que ele envolve não é só um, dois, é uma equipe inteira, né? Eu tenho o meu DBA que tem que ficar lá analisando o servidor para ver como é que está o espaço em disco, como é que está a table space, os logs do SQL, mas putz, olha o tempo que ele está perdendo ali, se ele podia gerar um relatório, ou receber já, né, que era o mais interessante, receber já um relatório e falar, olha, aqui está um gargalo nesses dias. Pô, nesses dias acontece o que na empresa? É faturamento. Pô, faturamento, eu preciso de colocar mais recursos no equipamento para processar melhor e evitar essas coisas. Olha a diferença da abordagem. Ele está fazendo uma Sherlock Holmes no servidor para descobrir
Qual é o problema do servidor? Ele clica no botão, já gera as informações, ele já sabe qual processo, tudo mais que tem. E trazendo isso para o nosso mundo aqui da online, é, o o que eu tenho para administrar, não só o nosso ambiente, mas de clientes. Eu administro aqui centenas de ambientes, cada um com sua particularidade. Imagina fazer análise de cada um deles de forma manual, aí sem chance. Isso E a é um gente está negócio. falando hoje do cenário da online, que é um cenário gigantesco. Mas a gente tem que lembrar também que tem as pequenas e médias empresas hoje que necessitam também desse serviço. E a Managed Engine consegue entregar com um licenciamento bem abrangente, que vai pegar ali desde o pequenininho até o grande, né, sem gerar um custo exorbitante para o pequeno ter essas mesmas funcionalidades, né, algo bem democrático, onde todo mundo vai ter a tecnologia de ponta para conseguir resolver os seus problemas, gastando conforme o seu tamanho. E Então mais, isso é, é é uma legal. tecnologia que tem escalabilidade. Então o cara começa pequeno e se o ambiente dele E, crescer, a mesma ferramenta vai dar conta, vai se esticar ou vai se encolher porque ele precisar. Isso é muito, muito legal. Uma curiosidade para você, a gente tem um cliente aqui que ele tinha ano passado uma solução da Managed Engine, e aí ele fechou a oportunidade com a gente aqui, aí ele viu que a gente entrega o projeto, a gente entrega a parte de monitoramento, a gente entregou para ele o portal do Open Manager. Aí ele falou, pô, já conheço, já trabalho com a solução da Managed Sensacional. Engine aqui, eu sei como é que é, pô, então... Aí, só que assim, né, pro lado de vocês aí é chato porque ele cancelou com vocês e ficou só com o nosso serviço. Porque não Não, tinha mas necessidade de ter os dois. isso Mas, demonstra que mesmo no ambientezinho pequeno dele, quanto no teu ambiente sim, gigante, é uma ferramenta que está solucionando. sim, De sim. toda forma, você segue usando o Managed Engine. Você aumentou o teu número de licenças, ele reduziu o dele e assim vai. Sim, 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 é Pra triste gente por um não lado que é. você perdeu Não, direto, mas não acaba é. ganhando por outro. Tem uma Ah, coisa e, bacana, eu costumo falar que o Open Manager é uma das ferramentas mais futuristas que nós temos, que na verdade em ficção a gente vem vendo isso acontecendo desde sempre, né? Aquele scanner do equipamento, que o equipamento fala, tem uma falha aqui, tem uma falha ali. Eu, a minha esposa é médica, né? Então, assim, quando eu falo de TI com ela, nem sempre a gente chega na mesma página. E algumas ferramentas são uhum, difíceis de explicar porque a pessoa não tem muita noção do quanto de infraestrutura demanda para você conseguir rodar um ambiente como esses. Né? Quando você liga para um call center qualquer, o cara fala: meu sistema está parado, você não sabe o que tem por trás daquele sistema parado. Normalmente uhum. é muito equipamento. Né? Eu estava assistindo um filme com ela, esse Passengers, o filme novo lá da Jennifer Lawrence, em que a espaçonave deles começa a dar problemas. E exatamente, eu dei pausa e falei assim: olha, isso é o Open Manager. Porque o equipamento estava simplesmente monitorando e avisando: ó, parou aqui, deu pau ali, disco cheio aqui, problema ali, problema aqui. E assim vai. E é uma coisa bacana porque nós vemos isso na ficção, né? E quando você traz isso para a tua empresa, você está trazendo uma tecnologia que, na verdade, é muito esperada. É simplesmente um robô que fica olhando ali o que está dando errado, cara. O que estiver dando errado, ele vai te avisar. E o grau de inteligência que você consegue com os thresholds do Open Manager vão muito além. Porque, nós falamos ali sobre espaço em disco cheio várias vezes. Se você quiser programar o Open Manager para rodar um script num caso desse, você pode. Então, se o disco estiver cheio, o Open Manager pode automaticamente ir lá e apagar todos os arquivos temporários. E, bum, já te gerou Uhum. mais um pouco de espaço. Assim, nós estamos falando de tecnologia que é basicamente futurista. Você vai realmente estar trazendo para o seu ambiente uma coisa que faz a diferença. É realmente mais Eu um esqueci de braço ali. comentar, no caso do Service Desk, a gente utiliza ele não só para a parte de atender chamado, mas como a parte de projetos aqui também, projetos e mudanças. Então, está tudo integrado. Então, quando um cliente entra na online, ele passa por toda a nossa área de projetos e depois é uma forma transparente, não tem que contar toda a história do cliente para a nossa equipe inteira, porque vem acompanhando já desde a fase de projetos no Service Desk até a entrega e efetivação do suporte em si, pela mesma ferramenta. Então, eu tenho, vou falar, sua esposa é médica, né? Tem toda a anamnese ali
do cliente está dentro do Service Desk ali, todas as etapas de projeto, de repente houve alguma mudança de escopo no meio do caminho, está tudo ali documentado, então fica fácil de administrar um ambiente desse sem ter o estresse, né? Putz, cadê a informação que Sim. fulano colocou? Tá onde? Tá, não, tá aqui em projetos. Ah, teve que gerar uma mudança. Tá aqui, tem todo esse controle, né, em cima disso. E Na aí a gente verdade, consegue é, usar os recursos nossos aqui para pensar em outras coisas. é o cuidado fantástico de você trazer aquilo que é o ideal realmente para o teu ambiente. Quando a gente fala de CSDS, então, se vamos falar de ITIL, né, que é uma ferramenta que Uhum. compreende e abrange ali o ITIL, a pessoa fala, eu quero implantar o ITIL na minha empresa, mas, meu Deus do céu, essa loucura, não sei o quê, como é que eu faço? Scooby, socorro, aquela coisa desesperada. Velho, a ferramenta já compreende tudo. Se você utiliza a ferramenta, automaticamente você já está fazendo nas melhores Uma boa práticas. prática. Caramba, Sim. isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, assim, e mais, eu ia comentar que a sua ferramenta ainda é MSP. Né? A versão É, MSP. MSP, para quem não conhece, ela é voltada para diversos clientes. Então você consegue dar um atendimento personalizado para cada cliente se quiser. Se você quiser montar um portal de atendimento para cada cliente seu, com a cara do cliente, com a logomarca do cliente, você pode, porque a ferramenta te dá estrutura para isso e Uhum. sem custo adicional. Né? Quando nós falamos também do Open Manager, quando fala assim de tem várias probes e tal, estamos falando de sem custo adicional, né? Porque tem outras ferramentas de mercado aí que te cobram por probe. Não, aqui não, você pode ir lá e colocar quantas você quiser e aumentar o seu ambiente. Isso Sim, sim. são algumas vantagens muito importantes que você precisa ter em mente. E aí a gente chegou aqui, espero assim, ter ajudado aí a esclarecer, assim, espero que tenha sido produtivo para todo mundo. E só contar um pouco, né, que eu falei que ia deixar para o final aí, sobre o meu conhecimento junto com a Manager Engine. Eu sou conhecido lá na Manager Engine como um tio da maioria das ferramentas aí que a gente comentou, né? Tanto o Open Manager, Application e o Service Desk. No caso do Service Desk, desde a versão 4 para 5, eu ajudei o pessoal a desenvolver o, o que ela chegou aí até bem pouco tempo atrás aí. Então, ajudei muito a turma aí da Índia lá. Disseram que eles iam estar assistindo aí também. Essa hora ela já tá na cama já, o pessoal lá na Índia já tá beirando meia-noite cacetada já lá. Então, sou suspeito de falar um pouco delas aí. Aceitei o convite aí da pessoa da CS aí, por conta do relacionamento que a gente tem, a parceria, o pessoal da Índia falou também, eu queria mostrar, né? Eles perguntaram do nosso case aqui que a gente nunca divulgou para ninguém aí, contou, eles sabiam da estrutura que a gente tem, o tanto que a gente enche o saco do pessoal da Managed Engine com relação a novidades, a melhorias na solução, porque a gente utiliza aqui de uma forma diferenciada e eu, particularmente, gosto muito de perturbar o pessoal da Índia com isso, porque acaba melhorando também o nível de serviço aqui da online com relação ao Service Desk e as soluções de monitoramento. Então, conheço bastante aí da solução, ajudei a desenvolver uma boa parte aí do Service Desk, do Open Manager, do Application. E se tiverem dúvida aí, a gente fica aberto aí a fazer um bate-papo aí agora. Muito bem. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, ninguém postou nenhuma pergunta, mas fiquem abertos aí os nossos contatos para vocês, né? Para licenciamento, para o nosso suporte, treinamento, tudo isso em ferramentas Managed Engine ou mais informações, preço, enfim, vocês podem entrar em contato com vendas@acessoftware.com.br. E o nosso telefone é o 11 40 63 9639. 11 40 63 9639. Sempre falo isso para quem está ouvindo em podcast. Você está aí dirigindo o seu carro, por acaso está ouvindo isso, então é bom te dar o número novamente. E também está aqui o contato do Tony Mar, que brilhantemente nos compartilhou aí um pouco dos desafios que eles encaram lá e também das soluções. O e-mail dele é tonimar.aba@onlinegroup.com.br. Beleza, Gomes? Tem E aí algum fica, aporte para fazer? Diga aí, Tonimar. e aí fica o convite aí dos clientes aí, dos participantes aí, quiserem conhecer um pouco mais das soluções que a gente tem aqui.
A gente não foi tão online e também não foi tão ACS, a gente procurou fazer um meio a meio aí para mostrar para vocês que é possível sim gerir uma grande estrutura com baixo custo e de uma forma eficiente, tá? E sobrar tempo ainda, né? Que eu brinco com o pessoal que a gente tem que ter o tempo de ir para a praia e se precisar de alguma coisa a gente recebe um alerta, lá, alguma coisa assim, só de aviso que foi resolvido já o problema, né? Então, assim, fica o convite aí para vocês conhecerem aqui online, ter nossa estrutura aqui à disposição aí para acompanhar vocês em alguma dúvida técnica sobre algum produto que a gente tem aí, alguma solução, para conhecer melhor e trazer seus serviços para as nuvens aí, que é o futuro, né? Hoje a gente vê aí muita gente já migrando para a nuvem, alguns com um receio de vir para a nuvem, e pode vir tranquilo que a gente consegue atender vocês aí de uma forma eficiente aí, sem gerar problema para vocês aí. E obrigado, né, a equipe aí da CS pelo convite. Extremamente agradecido aí por ajudar vocês aí, participar nesse bate-papo aí, que não seria nem um webinar aí, como de costume, mas um bate-papo aí para trocar experiências aí, conhecimento e dividir um pouco mais aí do que é ACS, do que é online. A gente que agradece você, Neymar, ter participado aí desse webinar. Acho que é isso, né? A gente aqui conseguiu mostrar aqui como as soluções da Managing ajuda a gerir um grande ambiente. Então, assim, para quem consegue gerir um grande ambiente com essas soluções, você que tem um médio e pequeno também vai conseguir gerir de maneira bem tranquila, gastando proporcional ao tamanho do seu ambiente, com um custo bem baixo. Né? E aí, aqui a gente falou mais da parte de monitoramento, de helpdesk, mas a gente possui solução aí para todas as áreas de TI. Segurança, gestão de AD, a parte de inventário, enfim. Às vezes vocês estão precisando de alguma outra coisa, a gente também fornece para vocês. Isso. Eu costumo dizer, me traga seu problema, né? Liga para cá e diz qual é o seu problema, que nós vamos... Qual que é a sua demanda que que a gente consegue resolver para vocês? Desde que seja uma demanda de TI, né? Senão vamos virar igual a pessoa do Universal, pedir para você pegar um copo d'água, fazer uma oração por você, não vai ser nesse caso. Mas tem uma demanda de TI, online, né? uma demanda de TI, com certeza nós vamos poder ajudar, tanto na nuvem quanto se você também tem aí o teu ambiente on-premise, se você tem um problema pequeno ou um problema grande, não se acanhe. Nós realmente, como o Gomes bem disse, o licenciamento é muito flexível e muito justo, então você que tem um pequeno ambiente consegue ser tão bem atendido quanto num grande ambiente, e isso para você... eu sempre falo sobre, né, você, o gestor de rede, você, o administrador, você, esse cara que está trabalhando aí na ponta e trazendo tecnologia para sua empresa. Quando você adota ferramentas Managed Engine, são ferramentas que vão te acompanhar, cara. Você pode estar utilizando isso numa empresinha pequena e amanhã você vai para um ambiente maior e você pode levar junto contigo essa tecnologia, esse conhecimento, ou até mesmo encontrar já lá isso está pronto para estar trabalhando nesse novo ambiente com essa nova tecnologia. Então isso nos dá muita alegria. Eu vejo gente que migrou de um lugar para o outro e, pô, legal, aqui também usa Managed Engine, estou em casa, e o cara desempenha muito bem o trabalho dele, que já tinha um conhecimento prévio. Isso nos dá muita alegria, dá gosto de ver as pessoas se dando bem, por terem feito uma boa escolha de mercado, e nos dá orgulho também de sermos a boa escolha de mercado. Então, isso é muito bom. Bom, pessoal, beleza, é isso. Fica aqui o nosso abraço para todo mundo. Próxima semana nós vamos estar anunciando aí, vocês vão estar recebendo por e-mail os próximos webinars, vocês vão ter chance de estar conosco também. Vamos estar trazendo novos cases. Se você tiver um case que quer compartilhar conosco também, pode mandar e-mail para a gente, pode falar com a gente sobre isso. Nós vamos ter prazer de estar recebendo vocês aqui no nosso webinar. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Grande abraço, Gomes, e até a próxima. Abraço, tchau.